fiz muita análise, muita descrição biográfica da sua pessoa, porque você aqui já é bastante conhecido. Mas Humberto tem uma história de mais de 30 anos na doutrina, desde jovem, nas caravanas, visitando Chico, e conheço bastante desde o seu primeiro livro. Temos aqui, toda vez que você vem, né? Agora tem obra até em inglês aqui, está uma maravilha, pessoal acompanhando. Então, eu vou passar a palavra para você, a fim de que você possa mostrar amor e renúncia para todos nós. Que Jesus te inspire. Obrigado. Obrigado. Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham pelo Plenitude. Geraldo e amigos, muito obrigado mais uma vez. A nossa gratidão pelo convite. É sempre uma satisfação que se renova quando nós nos unimos, nos reunimos, apesar da distância, nos reunimos vibratoriamente para refletirmos sobre os ensinos de Jesus. É impressionante como o Chico recebia informações muito tempo antes daquilo que iria ocorrer, porque nós não tínhamos ainda celular e a palavra multimídia sequer existia ou era utilizada. E o Chico, no final da década de 1970, para entrar em 1980, ele já havia dito que os espíritos haviam dito a ele que o espiritismo seria divulgado por multimídia. É impressionante, né? Quando não se utilizava a palavra e, inclusive, não se tinha nem, na época... Ai, meu Deus. Eu mexi. Todos nós uma oportunidade, né? É tudo, cada problema tem sempre uma oportunidade, depende de como nós possamos ver, como nós possamos analisar. Muito bem, o nosso assunto proposto para a noite de hoje, amor e renúncia, para os nossos amigos e amigas que queiram se aprofundar um pouco mais no estudo, na leitura, vão encontrar esse assunto no capítulo 12º dessa obra maravilhosa que é Boa Nova, de Humberto de Campos, Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, onde Humberto de Campos narra os episódios de Jesus com maior detalhamento, inclusive os seus ensinos, as suas passagens, etc., do Cristo, dos apóstolos e tudo mais. É tão interessante a história já do próprio autor espiritual, porque quando desencarnado, em 1934, ele começa, depois de alguns anos, a trazer, então, as suas obras através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e terminou que a família de Humberto de Campos acabou movendo uma ação contra a Federação Espírita Brasileira e também o médium, exigindo direitos autorais. Em juízo, foi determinado de que escritor desencarnado, no linguajar comum morto, ou seja, defunto, não teria direitos autorais. Ironia do destino, né? A situação se encerrou dessa maneira, Humberto de Campos passou a assinar Irmão X, em outras obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, e o Humberto de Campos Filho, que era uma criança na época quando foi movida a ação contra o médium e a Federação Espírita Brasileira, se tornou um espírita, aliás, um grande divulgador. Humberto de Campos Filho já desencarnou, foi um grande divulgador das obras espíritas, não só as do seu pai, como também das obras espíritas recebidas por Francisco Cândido Xavier. É impressionante as situações como surgem e como nós dissemos, né? De problemas depende do ângulo que se olhe, que se analise, nós encontramos oportunidades. Esse 12º capítulo trata exatamente, o título é Amor e Renúncia. E é interessante que ele vai nos trazer o primeiro movimento considerado de Jesus, que se tem notícia, que foi nas bodas de Caná. A Maria, sua mãe, claro, né, a família houvera sido convidada para as bodas.
culturalmente, para quem tinha possibilidades financeiras para a época, lembrando que eram reduzidas as pessoas que tinham acesso desta condição para uma festa que durava, em média, 7 dias. Então, os nubentes comemoravam junto aos convidados durante 7 dias. E, obviamente, um item que era de importância capital, aliás, tinha toda uma simbologia por trás, era o vinho. E o vinho, quando Jesus chega na festa, depois dos seus inícios de trabalho, chega com o Pedro, o apóstolo, entre outros, na festa, a sua mãe se aproxima e diz a ele que o vinho havia acabado. Isso era, por ser simbólico, era um problema muito sério, porque significava mau agouro ou má sorte para os noivos. E nós sabemos, então, que, considerado, colocado por algumas religiões como milagre, o primeiro milagre de Jesus, ele transformou água em vinho. E transformou água em vinho de uma qualidade tal que os convidados foram dizer para o anfitrião que o contrário havia acontecido. Via de regra, se servia o melhor vinho primeiro, depois de uma qualidade um pouco inferior posteriormente. E isso não aconteceu, aconteceu exatamente o contrário. Nós temos que verificar que, claro, nós estamos falando de um espírito crístico nessa condição da transformação da água em vinho, mas para psicólogos, fazendo análises, não conseguiram transformar a água em vinho, mas conseguiram fazer determinadas movimentações moleculares na água, mas não necessariamente nesta condição de um espírito crístico. Importante notar também que existiram pesquisas feitas a respeito da influência que nós podemos ter não somente na água, mas no ambiente em que nós vivemos ou que nós trabalhamos. Mas um dos estudiosos que nós podemos encontrar algum material na internet, e lamentavelmente, por vezes, Masaru Emoto, japonês desencarnado em 2014, coloca-se, faz menção à pseudociência ou pseudocientista. Porque, na realidade, ninguém se interessou ainda por este tipo de trabalho. Mas Masaru Emoto, fotografando os cristais de água, sob a influência de determinadas palavras ou atitudes da criatura no local. Para nós, isso não é novidade. Também não é novidade a questão da influência na água. Quando fazemos o evangelho no lar, é descrito por muitas pessoas, se é que já não aconteceu com você, meu amigo, minha amiga, de que a água colocada, a água natural colocada, por vezes tem características após a fluidificação ou a magnetização, depende da terminologia, é a mesma coisa, a água apresenta um processo como se fosse de gaseificação. Em outros casos, já foram relatados odores e sabores de medicamentos, de ervas ou mesmo de flores. Então, nós verificamos a possibilidade, e isso não é novidade para nós que temos o hábito, não quer dizer que se a água que nós utilizamos para a fluidificação do evangelho no lar não tiver odor, sabor ou qualquer coisa do gênero, não tiver característica de gaseificação, ela não tenha inserido nela os fluidos, as energias necessárias para o bem-estar das pessoas, da família, etc., para o nosso bem-estar, em absoluto. São alguns exemplos. Mas é interessante notar que essas influências também se fazem nos ambientes que nós frequentamos com regularidade, a começar do lar. Impregnamos com as nossas energias, através dos nossos pensamentos, porque emitimos matéria mental, aí a prova do Masaru Emoto, em relação a fotografar os cristais de água, esses cristais dizem respeito a pensamentos e palavras de amor na frente do líquido. E existem outros com características desagradáveis, quando são mencionados colocados pensamentos e tipos de informações que geram ódio, rancor e coisas do gênero. Muito bem, esses aspectos são interessantes e a própria condição de Jesus nas bodas de Caná
é de uma beleza significativa, profunda, porque Maria pede para o filho e ele disciplinadamente atende à solicitação da sua mãe, levando em consideração de que o vinho, repetindo, né, se faltasse antes do término da festa, significaria má sorte para os noivos. Mas uma pergunta surge para todos nós, que foi uma pergunta feita pelo Pedro para Jesus. É muito interessante nós, quando estudamos o Evangelho, verificarmos o posicionamento do Pedro e também de outros apóstolos. Eram pessoas comuns, pessoas normais, como qualquer um de nós. Né? E que o Pedro apresentou uma dúvida para Jesus que poderia ser nossa. Ele questiona Jesus sobre o uso do vinho. Né? É interessante notar que nós fomos pesquisar um pouco a respeito dessa indústria, né? No sentido de que poderia ser um questionamento totalmente nosso, totalmente plausível e nosso. Na época de Jesus, a água, o vinho, como em muitas culturas ainda hoje, faz parte da alimentação. Não é utilizado para as pessoas se embebedarem. Né? Os exageros não estão relacionados somente a um tipo de produto, porque nós podemos sentar à frente da mesa e não comermos para viver, mas vivermos para comer. Né? Ou seja, exagerarmos naquilo que nos é servido. A condição do vinho para a cultura não é simplesmente simbólica apenas, mas também é considerado os aspectos de que a água não existia higienização suficiente e às vezes a água possuía o cólera ou transmitia outro tipo de enfermidade. Tanto é a realidade, verdade isso, que nós temos quadros relacionados a vários países. Os nossos irmãos alemães se acostumaram a beber cerveja porque o cólera era presente na água nas cidades, então eles bebendo a cerveja não comprometiam a saúde pelo processo da fermentação. O próprio nosso codificador, Allan Kardec, né, codificador da doutrina espírita, durante um período da sua existência no planeta, em Paris, eles tiveram surto de cólera. Né? Mas, no entanto, a pergunta de Pedro ainda continua fazendo sentido para nós. E aí fomos pesquisar e verificamos que a indústria produz esse produto, ou seja, o vinho, em várias gradações alcoólicas, sendo umas delas muito baixa, mas não só. A indústria, tanto do vinho como da cerveja, já há muito tempo, produz também vinho e cerveja, foram aquelas que nós fomos buscar informação, com 0 de álcool. Imaginemos um espírito crístico, a possibilidade que ele tinha, não é, de, utilizando dos seus potenciais superiores, fazer com que a alteração molecular na água acontecesse na questão de sabor, coloração e tudo mais, e com facilidade produzindo, fazendo alteração para a questão de um produto de altíssima qualidade, por exemplo, com 0 de álcool, porque se nós, na nossa indústria, há muitos anos, já conquistamos essa tecnologia, imaginemos o senhor planetário, o senhor responsável pelo planeta. Mas esse ponto é interessante sobre também outro aspecto, porque Jesus vai dizer a Pedro sobre a relação da amizade. Ele vai dizer a Pedro sobre a relação da amizade, dando a condição dos valores sobre ela. Ele diz o seguinte, ele fala sobre a questão da valorização dos amigos e a aplicação do amor a eles. O vinho teria uma simbologia, representaria a alegria entre os amigos, uma forma de agradá-los. Né? Não necessariamente que o produto precisasse ter álcool.
mas era a forma de atender as pessoas, atender aquela situação considerada de natureza emergencial, ser disciplinado em relação à sua mãe, atendendo ao seu pedido e, obviamente, permitindo que os nubentes, ou seja, os noivos e os seus convidados, fossem atendidos, fossem agradados em relação àquilo que simbolizava e aquilo que, evidentemente, fazia parte da alimentação e da festa. É extremamente simbólico em relação ao ensinamento do Cristo nessa situação de valorização da amizade. Mas aí Pedro também, não é como um grande questionador que poderia ser qualquer um de nós, ele também vai questionar esse ponto em relação à questão da amizade, de agradar a amizade, etc., quando ele diz, ele pergunta a Jesus, ele indaga a Jesus sobre a ingratidão dos amigos. Não é? Porque, apesar, não é, de Jesus, de você, não é, o Senhor ter feito isso, buscando agradar, etc., nós temos, por vezes, isso pode estar na nossa experiência, se nós já não fomos desagradados ou se nós já não desagradamos pessoas. Não é? Se já não agiram com ingratidão para conosco, ou se nós não fomos ingratos para com os outros. Né? Por vezes, não necessariamente com a intenção de, mas agindo de uma maneira que a criatura faça uma leitura, como por nossa vez, nós possamos fazer uma leitura ou até releitura de um determinado posicionamento de amigos, etc., que nós possamos estar equivocados, ou também o contrário é verdadeiro. E Jesus vai tocar nesse ponto dizendo o seguinte, que o verdadeiro amor, olha a relação, né? Nunca espera a recompensa. E o ponto de apoio central do amor de Jesus é a renúncia. Ou seja, ceder, dar, apoiar, repartir sem a necessidade de ter que esperar o retorno. Amar pelo simples fato de amar o semelhante, sem que tenha necessidade de que o semelhante haja da mesma maneira conosco. Né? Ceder, dar, apoiar, repartir, sem que necessariamente o semelhante, a pessoa com a qual nós tenhamos relacionamento, possa estar com esse mesmo grau de consciência em relação à postura que nós possamos adotar. Então veja que é de nós para os outros. Por isso que Emmanuel, sabiamente, no livro Leis de Amor, através da psicografia também de Francisco Cândido Xavier, nos ensina que, em matéria de doação, ele diz, ajuda e passa. Ou seja, é o auxílio pelo auxílio. E passando, não há necessidade de esperar que sejamos, né, agraciados, que sejamos reconhecidos. Veja que esse é o ponto de apoio do amor de Jesus em relação às criaturas. E nós temos exemplos inumeráveis. Né? Nós trouxemos 2 aqui para as nossas reflexões, mas temos outros. Né? E, na realidade, apesar desses 2 nomes, né, podíamos citar aí inúmeros outros, serem significativos na história, ou Mohandas Karamchand Gandhi, conhecido como Mahatma Gandhi. Mahatma é uma espécie de título, né? Grande alma Gandhi, que foi o libertador da Índia, né, pelo Pacto da Não Violência, terminando a sua existência em 1948 através da violência de fanáticos. Né? Mas o nível de renúncia, se nós formos ver a biografia desse homem, desse espírito, com essa missão fabulosa, né, completada na Índia, nós vamos verificar que a vida dele foi muito complicada. Né? Ele foi uma criatura que foi presa e foram situações de profundas humilhações, etc., muito semelhante ao nosso outro exemplo, que é o Francisco Cândido Xavier. Né? Questões assim complicadíssimas. E até mesmo um repórter da BBC, essa passagem é uma das passagens de tantas outras famosas em relação ao Mahatma, num questionamento, perguntou a ele se ele já havia perdoado as pessoas que fizeram com que ele sofresse, que ele passasse por todas as situações que passou. E ele respondeu ao repórter, não, eu não perdoei ninguém.
E aí o repórter, claro, surpreso, né, disse, mas o senhor, né, sendo um Mahatma, né, uma grande alma, considerado uma grande alma, não perdoou os seus algozes? Ele disse, não, porque eles nunca me ofenderam. Ou seja, quando a criatura ama ponto, não ama vírgula, não existem ofensas. Não é que é uma questão de superioridade, olhando para as pessoas, não é de cima para baixo. Pelo contrário, o amor é tamanho que é a mesma situação de um Chico Xavier, não é? Mas criaturas que viveram para os outros. O amor é tamanho que as ofensas, elas não são assimiladas como ofensas. Então não há necessidade de perdoar porque o indivíduo não foi ofendido. É tão interessante. Agora, também tem um detalhe, nós não precisamos, nesse nível de renúncia e nesse nível de exercício de amor, fazermos heroísmos. Vai depender de cada um de nós, do esforço de cada um, dentro das nossas possibilidades. Né? Percebendo que muitos dos casos que a mídia não alcança são exemplos, às vezes dentro da nossa própria família, às vezes na vizinhança, quando não nós mesmos, nas atitudes dentro das nossas possibilidades, dentro da capacidade de cada um. Né? O que é louvável, porque o importante, quando tivermos maior nível de evolução, faremos esse trabalho grandioso. Enquanto não alcançamos esse nível, e claro que nós estamos generalizando, porque podemos ter pessoas que nos veem nesse instante com um nível evolutivo mais acentuado, mas se nós não alcançamos ainda esta capacitação, não significa que não alcançaremos. Mas na posição que nós estamos, todo o trabalho é importante diante de Deus. Quem diria, por exemplo, que uma freira, não é, meia corcunda, que ia não na hora da xepa, na feira em Salvador, porque a xepa é a hora que está se vendendo tudo muito barato, porque o feirante vai se retirar, não é? Terminando o movimento da feira. Mas ela ia buscar não aquilo que podia comprar, mas aquilo que estava sendo dispensado, para poder fazer sopa para os pobres que ela, né, literalmente miseráveis, que ela atendia e que recentemente acabou sendo canonizada. Né? Lembrando que canonização, ou considerado a questão da santificação, não é um indivíduo que se torna um anjo. Canonizar ou santificar se refere a uma pessoa boa. Né? Não falamos aqui da irmã Dulce. Quem diria que aquela freira, né, naquela condição simplória, buscando o produto já quase que descartado para auxiliar tantas pessoas, chegaria num nível desse? Uma outra, né, a Madre Teresa em Calcutá, né, num esforço enorme no seu voto de pobreza, o trabalho que fez. Então, veja, é de acordo com a capacidade de cada um, com a evolução de cada um. Por isso, a importância de cada um de nós dentro da estrutura que nós nos encontramos. Aliás, voltando a Emmanuel, já no livro citado Leis de Amor, ele diz que nós estamos, todos nós, sem exceção, reencarnados na posição e no lugar melhor que nós possamos nos encontrar, onde nós possamos ser mais úteis e melhores para nós mesmos e para a coletividade que nós nos relacionamos. Por isso que trouxemos alguns exemplos de natureza bem simples para refletirmos a respeito desses momentos de renúncia e desses exercícios de renúncia e exercícios de amor, não é? Prática mesmo. Exemplo simples, quando eu reparto um pão com alguém que tenha necessidade, eu estou fazendo uma renúncia, não é? Eu estou renunciando na condição de consumi-lo integralmente. Né? Poderia consumi-lo integralmente e ponto. Até porque ele me pertence, foi eu que comprei. Quando eu reparto o pão, né? E o pão aqui é simbólico, né? Seja o que for. Quando eu tenha um smartphone à mão e mande uma mensagem, né? Perguntando para as pessoas às quais eu me relaciono, como elas se encontram diante desse quadro pandêmico, né, que todos nós estamos envolvidos nessa prova coletiva, eu estou, né, utilizando do quê? De resignação e exercitando a resignação e o amor, porque eu poderia ficar confortavelmente instalado sem querer saber da vida dos outros. Mas eu posso sair desse conforto, que não é sair, porque continua sendo confortável, e
procurar exercitar a renúncia deste conforto e, ao mesmo tempo, o exercício do amor, até porque nós não evoluímos por decreto, nós evoluímos por exercício. Nós somos bons por exercício, nós amamos por exercício, nós perdoamos por exercício, ou seja, as potencialidades nossas de característica divina em nós, todas elas precisam ser exercitadas. Um outro exemplo, né? Se eu compreendo um amigo, uma amiga que está em faixa diferente de evolução, eu estou renunciando ao meu ego e não exigindo que ele seja como, ou ela seja como eu quero. Até porque nós somos individualidades. Nós não vamos pensar igual, né? Nós somos iguais perante Deus, mas somos individualidades, nós somos semelhantes entre nós. E se há semelhança, não há igualdade. E assim sendo, quando eu abro a mão de um posicionamento, não exigindo que o outro, né, concorde comigo, significa que eu estou exercitando a resignação e eu estou exercitando a capacitação de amar o nosso semelhante. Existe um exemplo melhor do que esse? A condição de ser mãe ou pai, pais, mas a condição de resignação de uma mãe diante de um filho. Não é comum a frase, e muito antiga, né, de que a mãe dá a vida pelo filho, literalmente, é a maior expressão de amor, segundo Emmanuel, novamente no livro já citado por mais de uma vez, é a maior expressão de amor que nós podemos encontrar no planeta. Tanto é que Emmanuel diz que quando nós quisermos ver, no nosso nível evolutivo, evidentemente, o amor de Deus materializado no mundo, olhemos para o amor de uma mãe. E, obviamente, os pais, por vezes, não abrem mão, não vão se resignar diante das oportunidades que podem ser oferecidas para os filhos em relação a estudo, em relação a tudo aquilo que envolve ao desenvolvimento e a condição de melhoria deles. Quantas vezes, né, os pais, né, o pai e a mãe, ambos, não abrem mão de viagens, de passeios para a economia em relação ao investimento do próprio filho. Essa é a demonstração do exercício da prática do amor, do exercício da resignação. Como nós verificamos a princípio na palestra, ponto central daquilo que será um dia o amor crístico em nós, que Jesus exercitou tão bem. Por isso, se todos os nossos amigos, voltando aos aspectos da amizade, lembrando Pedro, né? Se todos os nossos amigos, e essa é uma frase que está na lição do capítulo 12º da obra mencionada, Boa Nova, ele diz, se todos os amigos nos abandonassem, ainda assim teríamos a alegria de ter lhes dado alguma coisa. Isso também não é uma verdade? Por vezes as pessoas se afastam, mas o que é importante são aqueles momentos que nós fomos felizes no relacionamento dessas criaturas. Nesses pontos, esses aspectos que nós temos que valorizar, orar em gratidão a Deus e a essas pessoas que um dia nos proporcionaram a alegria de nos ter dado alguma coisa, ou por nossa vez foi a alegria de nós termos dado alguma coisa para com elas. E em relação às questões de renúncia, nós até sugerimos uma obra muito interessante, é uma história verídica, romanceada por Emmanuel o Espírito, através da psicografia do Chico, que é o próprio título é Renúncia. Se passa a história no reinado de Luís XIV, que viveu entre 1638 a 1715, onde Alcione, a personagem central do livro, nós não vamos contar o livro, né, porque é importante que nós possamos ter a oportunidade não só de ler, mas de estudar obras dessa natureza. Alcione vivia em Sírios, e ela reencarna no planeta para resgatar Pólux, um grande amor da vida dela, que se equivocou tremendamente em uma série de assuntos e se encontrava no baixo umbral. Ela sai daquela condição superior que ela se encontrava, e de nível evolutivo superior, e reencarna no planeta
mantendo a sua superioridade evidente, né, como espírito que é, mas reencarna no planeta para buscar o grande amor da sua vida. É tão interessante notar que quem ama, ama, e dissemos assim, ama ponto. Um outro grande exemplo nós encontramos no livro Nosso Lar, com a mãe de André Luiz, né, que numa condição de dimensão superior até aquela que André Luiz se encontrava no Nosso Lar, né, André Luiz só consegue visitá-la através do desdobramento do sono natural. Ele faz o desdobramento para visitá-la e ele fica sabendo que o seu pai se encontrava no umbral com duas moças que haviam sido amantes dele durante o período que ele se encontrava reencarnado. O amor e a renúncia da mãe de André Luiz é tão significativo que ela lhe informa que ela reencarnaria num futuro breve, receberia novamente o esposo como marido em nova reencarnação e as duas moças que haviam sido as amantes dele como filhas. A pergunta é, nós faríamos isso? Não é? Veja, olha o nível de exercício. Por isso que a condição é nós nos exercitarmos dentro das nossas possibilidades, fazermos aquilo que estiver ao nosso alcance, no nosso nível evolutivo. À medida que nós possamos fazer mais, nós vamos, né, aumentando esta capacitação nossa, nós vamos melhorando em relação a essas condições voltadas para a renúncia e voltada para o amor. Nós vamos encontrar até no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, cujo título é Moral Estranha, onde nós verificamos que a abordagem do ensinamento do Cristo, ele diz abandonar pai e mãe ou os laços de família. Nunca Jesus estimularia uma condição dessa pela valorização da família em si, né? Que quando ele reencarna no planeta, ele vai trabalhar com o seu pai, aprende a profissão de marceneiro, trabalha com o seu pai para auxiliar no sustento da família, e mesmo já crucificado, já estava pendurado na cruz, quando a sua mãe enviuvara, não é? Então José já havia desencarnado, e a sua preocupação para com a mãe, né, mostrando a valorização das pessoas de sua família, ele vai designar o apóstolo João, que foi o único que ficou, que não fugiu, né, depois da sua prisão e execução, foi o único que ficou, ele vai designar o João para que ele cuide da sua mãe. Quando ele diz mulher, no sentido de querida, essa era uma expressão da época, não é? Aí está o seu filho, filho, aí está a sua mãe. E nós sabemos que João cuidou da Maria, a mãe de Jesus, até o desencarne dela. Veja o quanto significava, e é extensivo para a humanidade, quando Jesus pregava, né, estava ensinando, e aparece a sua mãe e seus irmãos e informam que a mãe dele e os irmãos dele estavam lá fora querendo falar com ele. E ele diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade de Deus? Ou seja, todos aqueles que procuram exercitar as qualidades, as virtudes que têm íncitas, que fazem parte do espírito, dentro das suas possibilidades. Estende o nível, inclusive, da família para a humanidade como um todo. Então, jamais esta condição seria verdadeira. Não será, então, desprezar a família, ou os amigos, ou os parentes, e sim buscar viver em plenitude com eles, com paz na consciência, sabendo que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amando as suas criações em todos os sentidos, né? E as suas criaturas. As suas criações, quando nós falamos em todos em sentido, respeitando o planeta, respeitando a natureza, respeitando o nosso próximo, não só o nosso próximo que se assemelha a nós, mas o nosso próximo que se encontra em reinos que estão inferiores e que necessitam do nosso cuidado, né? Seja no reino animal, vegetal, mineral, necessitam do nosso cuidado.
Há que se prestar atenção como um todo, até porque na escalada evolutiva do espírito, nós estagiamos nesses reinos como princípio inteligente ou princípio espiritual. Para conquistarmos a condição de espíritos no nível hominal. Então veja como amplia-se essa condição de resignar-se e de amar em relação àquilo que nos é semelhante. Então, é amar a Deus sobre todas as coisas, amando as suas criações e as suas criaturas da forma e maneira em que se encontram, porque tudo muda. Então, quando vamos nos conscientizando a respeito, né, é, de novo, aquilo que colocamos a princípio. É amar sem que tenhamos cobranças em relação. Porque quando temos cobrança daquilo que estamos dando ou que estamos fazendo ou dos nossos sentimentos, nós estamos negociando. E sentimentos, amor, renúncia, etc., não é cabível de negociação, é de doação. Por isso que temos outro exemplo em Paulo, não? O apóstolo Paulo, chamado apóstolo dos gentios, que algumas vezes, alguns dos apóstolos, nós podemos aí também indicar uma obra excepcional, onde nós encontramos nesta obra, o título é Paulo e Estevão, também de autoria de Emmanuel pela psicografia do Chico, nós vamos verificar que em alguns momentos, alguns dos apóstolos ou seguidores do Evangelho, algumas vezes se melindravam com o Paulo, né? Pelas suas colocações, etc., naturalmente, pela época, né, nós podemos fazer anacronismo, pegar o que sabemos hoje, o nível educacional de hoje, e colocarmos já 2000 anos atrás. É uma outra relação. Então, às vezes, eles se melindravam, mas, no entanto, o Paulo colocava Jesus em primeiro plano, né, sempre, sendo, no caso dele, uma questão consciencial. Por isso que, se nós formos verificar, né, grandes exemplos como o do Cristo, é tão significativo essas questões de renúncia de Jesus por muito nos amar, que nós temos outro grande exemplo, que foi a entrada dele, chamada a entrada triunfal dele em Jerusalém. Quando as pessoas estendiam para a sua passagem roupas, ramos, flores, etc. Às vezes até alguns objetos de uso pessoal, quando tinham, para que Jesus passasse. Mas a sabedoria do Cristo é tamanha, porque não era, né? Continua sendo, é tamanha, que ele pediu aos apóstolos que fosse buscar um burrinho. Por quê? Porque quem pisou, quem foi homenageado, olha o respeito do Senhor do mundo, foi o burrinho que pisou sobre as ramas, as roupas ou aquilo que era depositado como um sinal, né, de engrandecimento, de fama, de gratidão, etc. Jesus estava muito acima desses aspectos que, por vezes, são necessários para determinadas pessoas ou por nós mesmos, de reconhecimento e coisas do gênero, né? Então, o reconhecimento, a beleza, a homenagem ficou para o animal, e não necessariamente para ele pisar sobre as coisas, e sim o animal que passava recebendo a homenagem em relação àquilo que estava sendo colocado para Jesus, até porque 3 dias depois da entrada de Jerusalém, ele seria não julgado, porque Jesus não foi julgado, o que houve foi uma execução, né? Jesus foi condenado, não houve julgamento. Houve uma condenação e execução 3 dias depois. Mas até na cruz, Jesus estava elevado, né, em relação à condição daquilo que é o comum, do que é o vulgar, do reconhecimento voltado só para os interesses imediatistas. Ele estava acima disso até mesmo na cruz, né? E interessante que a cruz estava fincada na terra, demonstrando que ele, Jesus, é a nossa ponte, que liga a terra ao céu, a criatura ao Criador. Por isso é ensinamento do Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é senão pela pessoa, senão pelo exercício dos seus ensinamentos. O processo de autoconhecimento,
a condição de fazermos dentro das nossas possibilidades, fazermos dentro do aquilo que estiver ao nosso alcance, em benefício não só nosso, mas o benefício de nós estendendo para o semelhante da forma que for possível. Né? Usamos alguns exemplos muito simples, né? Do pão, da condição da resignação dos pais, a situação de não exigirmos que os outros, né, pensem ou ajam de acordo com o nosso interesse. O exemplo, né, diante desta pandemia, repetimos, né, a utilização do smartphone para podermos, né, perguntar como é que as pessoas estão. Estes são os exercícios que podem ser, né, a qualquer hora, em qualquer lugar, fazer uma prece pelo nosso semelhante. Preces intercessórias, de intercessão. São valiosíssimas, são importantíssimas. Têm uma capacitação semelhante quase, né, quase, de uma prece de uma mãe por um filho, que Emmanuel vai também nos ensinar, dizendo que quando a mãe ora pelo filho, as portas dos céus não se abrem, são arrombadas pelo poder que tem o coração de uma mãe impressa em favor dos seus filhos. Então vejamos, prece intercessória, de intercessão, né? Buscar o bem do semelhante, independente se o semelhante, nós conheçamos ele ou não. Vibrações, né? Preces de paz pelo planeta, preces de equilíbrio pelas pessoas. Nós somos, como Jesus disse, luzes, e ele dizia que resplandeça a sua luz. E ela pode se resplandecer exatamente na condição daquilo que nós sabemos que fé precisa necessariamente de obras, né? Porque é Emmanuel de novo nos ensinando que antes de nós termos toda a fé do mundo, sejamos bons primeiro, porque é exatamente o exercício da bondade que nos capacita sobre todos os aspectos. Buscamos também na literatura espírita um grande escritor espírita desencarnado em 2013, Hermínio Corrêa de Miranda, que em várias de suas obras ele repete dizendo que ser bom é ser inteligente, é utilizar a inteligência em nós mesmos, exercitando a potencialidade do bem, do amor, da resignação, do altruísmo, que são exatamente os exercícios daquilo que é divino em nós. Os tesouros que Jesus falava, que nós devemos acumular em nós. Não é desprezar as nossas conquistas, mas é o tesouro da amizade, o tesouro do bem em favor do semelhante, o tesouro da resignação. Por isso que a renúncia por muito amar, Jesus sai da posição de fama, como dissemos, de 3 dias depois para ser levado à cruz, abençoando os seus próprios algozes. Quando ele, se referindo àqueles que estavam executando, tirando-lhe a vida, ele faz uma intercessão ao Pai. Eles não sabem o que fazem. Imaginemos, o indivíduo está sendo crucificado, ridicularizado, está sendo executado e faz uma intercessão para com o Criador. Esses, meus irmãos, que são da minha responsabilidade e que os amo integralmente, não sabem o que fazem. Saberão um dia e, gradativamente ao saber, amarão até o ponto de um dia nós amarmos conforme Jesus nos ama. Por isso que, em matéria de iluminação, que ninguém se iluda, porque ninguém irá se iluminar na Terra, como diz Humberto de Campos no capítulo 12º da Boa Nova, que nós utilizamos. Ninguém irá se iluminar na Terra sem ceder, sem fazer silêncio, sem doar-se, sem repartir, sem renunciar, enfim, sem amar. Porque quando nós cedemos, fazemos silêncio, doamos daquilo que, não é jogar fora, doamos daquilo que nós poderíamos consumir integralmente, repartimos, renunciamos e procuramos exercitar o amor, nós encontraremos, sem sombra de dúvida,
não só a iluminação em nós mesmos, mas estaremos exercitando a felicidade dentro da nossa capacidade e, acima de tudo, experimentaremos uma existência de paz. Falando em paz, muita paz a todos, pedindo que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A nossa gratidão aos nossos amigos e amigas pela oportunidade de termos refletido a respeito do Evangelho juntos. Graças a Deus, muita paz.